Vamos então para o nosso estudo, irmãos? Nós estamos, os domingos pela manhã, estudando o livro de Hebreus. Então, hoje a gente vai avançar no capítulo 5. Recapitulando brevemente, a carta escrita aos Hebreus é uma carta de autor incerta, tida por muitos como escrita por Paulo, mas não é certeza. Ela é escrita a hebreus, ou seja, judeus convertidos, que se tornaram cristãos, e o objetivo dele é, com base nas escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia dos hebreus, e era o que se tinha até então, né? Nós não tínhamos ainda o Novo Testamento compilado, reunido, embora alguns livros, ou quando Hebreus foi escrito, a maioria desses livros também já tinham sido escritos, mas eles estavam sendo reunidos. Mas o autor de Hebreus, ele toma o Antigo Testamento e procura mostrar as grandezas de Cristo. Então, é um livro maravilhoso para nos mostrar Jesus Cristo, quem realmente ele é. Primeiro, nós vemos que ele compara Jesus aos anjos. Ele fala, não, Jesus não é um anjo. Jesus é maior do que os anjos, porque os anjos são criados, são seres colocados a nosso serviço. Cristo é o Filho de Deus, ele é incriado. Ele é coeterno com o Pai. Ele não tem, né, como nós vamos ver aqui, não tem princípio nem fim. Jesus é o Cristo, é o Verbo que se revelou em carne. Ele veio ao mundo, né, na forma de pessoa chamada aqui de Jesus. Assim, ele foi conhecido ao mundo. Jesus, transliterado, né, para o nosso português. Existem algumas dúvidas sobre a pronúncia correta, mas o nome dele quer dizer... Jesus é o Deus que salva, ou Deus Salvador. Yeshua, alguma coisa parecida com isso, a pronúncia correta. E aquele acréscimo, Cristo não é sobrenome dele. Cristo quer dizer Messias, ou ungido, escolhido. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Então, é o Salvador ungido. Quando nós falamos Jesus Cristo, esse é o significado disso. Mas o autor de Hebreus mostra, Jesus é maior do que os anjos, porque ele não é criatura, ele é criador. Ele não é ao nosso serviço, ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para nos servir, mas ele não é nosso serviçal. É que ele se humilhou, deixando a sua glória por amor a nós, para nossa redenção. Ele compara Jesus a Moisés. Moisés era o grande profeta dos hebreus. Ele diz, Moisés é grande, ele foi fiel a Deus, mas Jesus é maior do que Moisés. Moisés era como um empregado, né, na casa de Deus, servindo. Jesus é o próprio dono da casa. Né? Ele, sendo filho, é herdeiro. Então, ele mostra que nós não devemos comparar, né, ou colocar Jesus no mesmo nível disso. Jesus não é simplesmente um profeta, como Moisés foi, não é um anjo, né, porque ele não é um ser criado. E aqui, nós entramos no capítulo 4, ele fala sobre um outro aspecto, o sacerdócio de Jesus. E aqui é um assunto muito, muito importante que nós temos. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, o sacerdote principal, o grande sacerdote. Ele toma por base uma coisa que os hebreus conheciam muito bem, porque o sacerdócio era uma coisa que fazia parte da vida diária
dos hebreus. Eles conheciam muito bem, eles tinham os escritos que falavam sobre o sacerdote. Os sacerdotes eram figuras, vamos dizer assim, exponenciais dentro da sociedade judaica. Mesmo no tempo de Jesus, quando os romanos destituíram eles de um rei, não sei se vocês já perceberam isso, né? O imperador romano é quem dominava sobre tudo aquilo. E ele nomeava governantes. E quem ele põe para governar a região ali? Um judeu? Não. Ele põe Herodes, que era um samaritano. Então, olha só. Eles tinham que se submeter a César, né, o imperador, tinham que se submeter ao Herodes, aos reis que eram nomeados por eles ali, os governantes, mas internamente, quem assumiu a condição de liderança, de autoridade principal entre os judeus, foi o sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus, quando foi preso, ele foi levado, antes de ser levado a Pilatos, né, ele foi levado para quem? Na casa do Caifás, sacerdote, sumo sacerdote da época. Tá? Ele era visto, então, como uma grande autoridade. Mas, nos tempos de Moisés, quando foi instituído o sacerdócio, não era assim. Ele não era um governante. Mas, ainda assim, ele tinha um papel preponderante, porque ele era o grande representante do povo diante de Deus, no culto que era prestado. Os sacrifícios, algumas coisas específicas, os outros sacerdotes não podiam fazer, só o sumo sacerdote. Ele era especial, né? A gente vai ver um pouquinho disso hoje. Então, na parte final aqui do capítulo 4, que foi onde a gente parou, nós vimos, vamos ler rapidamente, só para relembrar, olha, versículo 14. Ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, de quem ele está falando aqui? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Bom, Jesus foi sacerdote? E ele diz aqui que sim, mas não no sentido deles. Por quê? O sacerdote de Israel tinha que ser da linhagem de quem? Arão. De Arão. E Arão era da linhagem de qual filho? Qual tribo? De Levi, né? Era das tribos de Israel. O sacerdote era sempre da tribo de Levi. Jesus era de que tribo? Judá. Tá? Então, jamais, no sentido humano, ele poderia ser sacerdote. E não foi. Tá? No sentido humano, e a gente vai ver aqui a comparação. Mas ele fala, sim, que nós temos em Jesus um grande sumo sacerdote. O sacerdote, ele penetrava no tabernáculo, no lugar santo dos santos. Ele diz, Jesus fez mais do que isso. Ele penetrou nos céus, na presença real do Pai. Não na presença do propiciatório, como o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, onde Deus se manifestava naquela ocasião. Seguindo pelo versículo 15, ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, aqui já existe uma diferença também. Ele diz, Jesus se compadece de nós, ele é aquele sacerdote que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Ele foi colocado na mesma condição nossa como homem,
sujeito a tentações, mas ele, diferente dos sacerdotes, de Arão e todos os que seguiram ele, Jesus viveu aqui sem cometer um único pecado. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que ele diz isso? Porque o sacerdote era aquele responsável por representar o povo diante de Deus. O povo necessitava desse intermediário, o sacerdote. Ninguém do povo poderia entrar lá no lugar santo, e muito menos no lugar santo dos santos, o Santíssimo. Eles precisavam que o sacerdote representasse eles. Quando alguém levava um sacrifício, um holocausto, um sacrifício pelo pecado, ele não podia matar direto o cordeiro, sacrificar em lugar dele. O sacerdote é quem tinha que intermediar isso, fazer isso. Ele recebia o animal, ele impunha as mãos, ele simbolicamente transferia os pecados daquela pessoa sobre aquele cordeiro, sobre aquele novilho, o animal que era ali levado para sacrifício, e ele imolava, né, ou matava o animal e procedia todo o ritual orientado por Deus, representando assim o povo. Mas ele diz, tendo em Jesus o nosso grande e verdadeiro representante, nosso sacerdote, nós somos chamados a nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai agora por meio de Cristo. Não precisamos mais de mediadores humanos. Jesus é o nosso mediador. Ele é o nosso sacerdote. Então ele vai seguir aqui, nesses próximos capítulos, falando sobre o sacerdócio. E por que ele ocupa tanto espaço? Capítulos 5, 6 e 7. Porque é um assunto muito importante. Tá? Fala muito a respeito de Jesus. Hoje nós vamos ver então aqui, capítulo 5, os primeiros versículos, ele vai falar sobre o ofício do sacerdote. Tá? Ele diz assim, vamos ler, Hebreus 5, de 1 a 4. Ele diz, porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, então ele está falando aqui de um sacerdote humano, tá? Tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Tá? Então vamos fazer uma pequena pausa aqui, comentar isso, e nós vamos ver algumas passagens onde o autor aqui se baseia. Tá bom? Então, primeiro ele diz, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. É aquilo que eu acabei de comentar. Então, só vou reforçar. O sacerdote humano, né, aqueles, a semelhança de Arão, como é que funcionava o sacerdócio? Deus indicava alguém, esse homem era um homem tomado dentre os outros, só que Deus orientava, olha, tem que ser, né, da linhagem de Levi, tal. Seguia tudo isso, tinha os requisitos. Arão foi o primeiro nomeado, aquele Arão, irmão de Moisés. Mas assim, os que se seguiram, ele diz, dentro do ofício sacerdotal, o sacerdote é tomado do meio dos homens para ser constituído a favor, ou seja, como um representante dos homens.
Então é por isso que só os sacerdotes podiam ir lá representar todos os outros israelitas diante de Deus. Eles foram colocados como representantes. Quando eles iam lá, estavam lá cumprindo aqueles, vamos chamar assim, de rituais, eles estavam lá fazendo o que era ordenado por Deus em favor dos homens, em favor dos demais israelitas. Então ele diz aqui, ele é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, ou seja, no que se refere a Deus. Os homens, para se chegarem a Deus, eles precisavam desse intermediário. Então isso aqui já vai ajudando a gente a entender o papel de Cristo. Ele é esse mediador. Ele assume perfeitamente essa condição. Primeiro, porque ele não teve pecado, como nós lemos. Mas Jesus tem uma condição única que Arão não tinha e ninguém tem. Uma condição especialíssima para ser um verdadeiro intermediário, irmãos. Vocês já pensaram o que só Jesus teve que ninguém mais tem? O que ele é, né? E vamos dizer assim, de uma certa forma, foi vivendo aqui, quando ele veio ao mundo, ninguém mais reuniu essa condição? Pescaram? Ele tinha que fazer um elo entre os homens e Deus. Jesus era homem? Era, ele se tornou homem, então ele era um legítimo representante nosso. Não era um estranho, um anjo nos representando, um anjo representando um homem. Era um homem representando homens. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala, assim, de uma forma figurada, sobre o primeiro Adão, que foi aquele que nos levou ao pecado, e o segundo Adão. Ele se refere a Jesus como o segundo Adão, no qual nós somos resgatados. Então, não é porque Jesus seja uma nova versão de Adão. É porque Adão, aquele primeiro homem, é o representante de toda a raça humana. Mas Jesus, tomando a forma humana, né, nascendo como homem, ele se torna o nosso legítimo representante diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo que Jesus, estando aqui na terra, era nosso legítimo representante, sendo homem, ele podia intermediar com o Pai de uma maneira que ninguém mais podia. Por quê? Além de ser homem, ele é também Deus. Olha só que condição especial, né? Geralmente a gente usa como intermediário uma pessoa que ela faça uma interligação entre duas partes. Por exemplo, num conflito entre dois países, o ideal é que se tenha um intermediário que se relacione bem com os dois, com as duas partes, não é verdade? Não pode ser o amigo de um e inimigo do outro. Eu trouxe aqui o meu amigo, ele vai intermediar nossa relação. Não dá certo, não funciona. Tem que ser alguém que seja neutro, que seja amigo dos dois, né? Tenha um bom relacionamento. Jesus traz isso perfeitamente, plenamente, porque ele agrega em si a condição humana e a condição divina. Não meio homem, meio Deus, mas 100% homem. Ele era plenamente, perfeitamente humano. Sujeito às mesmas condições, às mesmas aflições que nós. Mas ele era diferente de nós porque, ao mesmo tempo, ele reunia plenamente a sua divindade. Ele não deixou de ser Deus. Como diz Paulo lá aos Filipenses, ele deixou a sua glória. Né? Ele se despojou da sua condição
mas ele não se despojou da sua divindade. Ele deixou a sua condição da glória dos céus, né? Mas se colocando aqui de forma humilde como homem. O Criador se despiu disso, se revestindo de uma condição humana, de criatura. Não teve por usurpação, sendo igual a Deus, não teve por usurpação, melhor dizendo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, essa expressão quer dizer que ele não relutou, né, em deixar aquela condição, falar, não, eu tomo uma forma humana, eu sendo Deus, como eu vou tomar a forma de uma criatura? Não, ele não se importou com isso. Então a humilhação de Jesus começa por aí. Tá? O sacerdote, vamos voltar ao versículo 5 aqui. A função do sacerdote, no final do versículo, diz: era para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, ele trazia ofertas e sacrifícios pelos pecados. Nem todos os sacrifícios, nem todas as ofertas ou oferendas, né, eram necessariamente pelos pecados. Tá? A gente vê lá que existiam ofertas que eram pacíficas, né? Ofertas que eram por ações de graças que eles traziam, mas a grande maioria delas era assim por pecados. Pecados conhecidos, o holocausto diário, todo dia eram sacrificados cordeiros, relembrando diariamente o povo da presença constante dos seus pecados. Não ocorriam sacrifícios só quando alguém se contristava por seu pecado e ia levar lá. Isso acontecia também. Então, vamos dizer, eu pequei, eu me arrependo e eu levo lá ao sacerdote uma oferta pelo meu pecado, um animal para ser sacrificado pelo meu pecado. A minha mostra de contrição diante de Deus. Tinha isso. Mas tinha as ofertas diárias, os holocaustos, os sacrifícios diários, relembrando o povo que todo dia a gente peca. E relembrando que todo dia a respeito desse sacrifício, o Cordeiro de Deus, a necessidade de ele vir ao mundo e morrer por nossos pecados. Como disse João, tirar o pecado do mundo. Além disso, tinha festas especiais. Aquelas festas especiais, anuais, né? Tinha um calendário próprio com sacrifícios específicos. Então, tinha aquele dia no ano especial que o sacerdote ia lá, aí tinha que ser o sumo sacerdote. Ele ia lá, fazia o sacrifício pelos pecados dele primeiro, aí ele fazia outro sacrifício pelos pecados do povo, né, da nação, e era nessa ocasião que ele entrava lá no santuário, no lugar santíssimo. Esse era um dia especial, mas não era uma vez só por ano que isso acontecia. Sacrifícios, né? Esse sacrifício, essa oferta, era uma festa anual específica. Mas a gente vê que ocorriam sacrifícios todos os dias. Os sacerdotes estavam lá para isso, para trazer essas ofertas e dons, sacrifícios pelos pecados do povo cada dia. Essa era a função sacerdotal, ser representante, intermediária, mediadora do povo, ou entre o povo e Deus, nas coisas concernentes a Deus. No versículo 2,
ele diz também que o sacerdote era alguém que deveria fazer isso de que maneira? Ele possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo, ele próprio, está rodeado de fraqueza. Então, essa compaixão do sacerdote devia ser movida sabendo da fraqueza. Ele nunca deveria levar os sacrifícios ofertos pelos pecados alheios, dizendo assim, né? Vamos dizer que eu fosse sacerdote, aí o Vitor vem no meio do povo, me traz alguma coisa para sacrificar. O sacerdote não podia, né? Eu não posso falar. Ei, Vitor pecou mais uma vez, né? Condenando ele. O sacerdote estava lá, na sua condição humana, ele era um pecador. Ele estava lá na condição de se compadecer, né? de ficar com pena, triste pelo pecado de seu irmão. E assim, com a tristeza por aquele pecado, ele levar essa oferta a Deus, né? no desejo de que Deus realmente se compadecesse daquele seu irmão que pecou. Ele fala aqui de ignorantes e errados. Nós vamos ver isso já. Quando diz aqui que ele mesmo está rodeado de fraqueza, quer dizer, ele próprio era alguém sujeito a pecar, né? Nós estamos falando dos sacerdotes humanos. Versículo 3 diz: e por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, como nós já dissemos, o sacerdote trazia ofertas, sacrifícios pelo pecado do povo, mas também pelos seus mesmos, sendo ele próprio um pecador. E o versículo 4 acrescenta então o detalhe de que ninguém toma para si essa honra, senão, ou seja, a não ser aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, irmãos, em Êxodo 28. Vamos olhar lá a base disso. Aqui em Êxodo 28 nós temos quando Deus nomeou Arão O Arão era um homem tão sujeito a pecados É interessante a gente ver como ele é colocado como representante do povo. Quando, é bom a gente sempre lembrar isso, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei, o povo quis construir um ídolo, um bezerro de ouro, e trouxeram ouro para quem? Quem foi que abraçou a ideia e fez isso? O próprio Arão. Quando Moisés voltou, ele viu ali aquilo que Arão tinha feito, a pedido do povo, mas o Arão não repreendeu o povo. Então nós vemos que ele era alguém sujeito a pecado, fraquezas mesmo, e outras coisas que a Bíblia descreve sobre ele. Mas Deus escolheu Arão, apesar disso. Era um legítimo representante de Israel. Versículo 1, aqui, capítulo 28, diz: a ordem é dirigida a Moisés. Depois tu, Moisés, farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão, aí os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então a gente vê que Deus não só nomeou Arão
como sumo sacerdote e os seus filhos ao sacerdócio. Então, é aqui que nós vemos em Hebreus dizer que são homens tomados, né, dentre os demais homens, versículo 1. O sacerdote tomado dentre os homens, Deus ordenou a Moisés, toma do meio do teu povo e toma o teu irmão Arão, especificou quem era. Eles tinham, para exercer o seu ofício, eles tinham até vestes especiais, e especialmente as vestes de Arão, porque ele não era um sacerdote qualquer, mas ele era o sumo sacerdote, e toda a veste dele, nós já estudamos isso no passado, né? Não vai dar para a gente pegar todo esse detalhe aqui agora, mas toda a própria vestimenta do Arão remontava à glória de Deus e falava de Jesus. As próprias vestes dele eram para que ele pudesse estar ali representando, né, figurando o verdadeiro sacerdote que viria, que seria Jesus, o verdadeiro intermediário entre os povos. Então ele trazia pedras cravadas aqui no peitoral, representando cada uma das tribos, porque Jesus é o representante de todos eles, né? E as suas vestes em linho branco, representando a sua pureza perfeita, não a de Arão, mas a de Jesus, e assim vai. Então a gente vê aqui todo o capítulo 28, ele segue falando sobre as vestes, as peças que compõem as vestes do sumo sacerdote. No capítulo 29, ele fala sobre os sacrifícios e as cerimônias de consagração, coisas que a gente comentou agora. Estão aqui no capítulo 29. Tá? É grande, são 46 versículos. Então, só se você quiser assim, se aprofundar um pouquinho mais, é interessante você pegar para ler aqui essas vestes, esses sacrifícios, como eram feitos. Tem aqui um resumão, né? Depois tem mais especificações lá em Levítico. Tá? Que também nós vamos ler agora alguma coisa no capítulo 4. Aqui nós vimos essa questão. O sacerdote era alguém tomado dentre os homens e a favor dos demais, e era colocado ali de uma maneira de destaque para fazer aquele trabalho se compadecendo dos seus irmãos. No capítulo 4, vamos ler, Levítico 4. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar, ou seja, quando alguém pecar, por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar, do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Aí depois ele segue descrevendo o que faz com o resto, né? Com a gordura, com o couro. Mas eu li até aqui porque aqui trata da parte principal, o sangue, a expiação, né? Feita representativamente ali pela aspersão do sangue. Mas
A gente deve notar aqui que ele fala sobre quando uma alma pecar por ignorância, como também depois ele fala se o próprio sacerdote ungido pecar para escândalo, para tropeço do povo. Então, esses sacrifícios tinham que ser trazidos também nessas condições. E aqui em Hebreus, a gente observa que ele fala no versículo 2, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, né? Pois ele também, né, está enquadrado nessas condições como um pecador, e por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, nós lemos lá em Levítico, caso o sacerdote pecasse, também por ele próprio ele tinha que trazer oferta pelos pecados. Que é essa questão dos ignorantes. A própria lei, ela diferencia, ela distingue, não que seja um pecado menor, um pecado maior, mas são pecados cometidos de maneira diferente. E nós podemos incorrer nisso ainda hoje. Existe aquele pecado que você peca por ignorância, e existe aquele pecado que você peca por rebeldia. O que é o pecado por ignorância? Você pecou, mas você não sabia que aquilo era pecado. Certo? Você não tinha conhecimento. À medida que nós somos instruídos, e se nós teimarmos naquele pecado, então nós pecamos não mais por ignorância, mas agora pecamos por rebeldia, rebelião. Eu sei que isso é errado e mesmo assim eu vou e peco. Eu vou lá e faço. Então, essas coisas são separadas por Deus. As ofertas eram diferentes, mas ambas requeriam sacrifício pelos pecados. Pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Né? Existem consequências mais graves de alguns pecados aqui? Sim. Mas aos olhos de Deus, todo tipo de desobediência é pecado, não existe distinção. Seja por ignorância, seja por rebelião, pecado é pecado. Seja uma mentirinha, seja um homicídio, ambos são pecados. Como eu disse, as consequências podem ser diferentes, mais grave numa coisa do que em outra. As consequências aqui, mas ambas ofendem igualmente a Deus. Elas ferem a vontade de Deus. Então, essas coisas requerem a mediação. Todo tipo de pecado requer a mediação sacerdotal. Era assim que era tratado na lei. O autor de Hebreus está lembrando a eles a função do sacerdote. O sacerdote devia ser alguém escolhido por Deus, separado por ele para esse ofício, e ele deveria estar ali exercendo com compaixão pelos seus irmãos, levando o sacrifício, sendo ele representante do seu povo, da sua nação, diante de Deus. Mas o que ele vai nos mostrar em seguida é que, como ele já disse antes, Jesus é o nosso legítimo sacerdote. E ele exerce isso com perfeição, tudo isso. É o versículo 5. Nós não vamos avançar nessa parte, eu só quero dar uma pincelada aqui. Nós vamos parar aqui nesse trecho agora. Domingo que vem, se Deus permitir, nós damos sequência. Mas olha, depois de dizer isso aqui, não era qualquer um que chegava ali e tomava para si a condição de sacerdote, para cumprir uma tarefa tão sagrada de ser o mediador dos homens diante de Deus. Tinha que ser alguém nomeado por Deus, indicado por Deus. Então, ninguém toma para si essa honra, a não ser alguém que seja chamado por Deus para isso, como foi Arão. E ele diz no versículo 5, então,
assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos parar aqui. Então, só vou dar uma pinceladinha nesses versículos 5 a 10, que vai ser o assunto que a gente vai entrar agora. Então, ele está dizendo, não é qualquer um que toma para si essa honra. Arão, para assumir ela, foi indicado por Deus. Pega Moisés, toma Arão e os seus filhos. Eles vão fazer isso. Arão vai ser o sumo sacerdote. Ele diz, também Cristo não foi alguém que apareceu do nada, ou ele resolveu por si mesmo, eu vou ser. Não. Deus, o Pai, enviou Deus, o Filho, para a gente distinguir como o Cristo, o ungido, o escolhido para isso. Até nisso a gente vê o significado desse título que foi acrescentado ao nome de Jesus. Jesus, a forma correta, eu até gosto de citar assim, não é Jesus Cristo, como se fosse sobrenome. É Jesus, o Cristo. É Jesus, o ungido. Jesus, o escolhido. Ele foi escolhido pelo Pai, por quê? Como a gente disse no começo, só ele reunia e reúne as plenas condições de ser o nosso legítimo representante. Um pecador como Arão, ele só podia simbolizar. Ele não era o verdadeiro representante nosso. Tanto que ele precisava trazer um animal para sacrificar. Ele não podia se dar em lugar, porque ia ser um pecador se dando em lugar de outros pecadores. E Deus requeria alguém justo, puro, inocente, para pagar a culpa do pecador. Então é isso que ocorre, né, no Evangelho. Jesus veio ao mundo e os nossos pecados são imputados a ele lá na cruz. E a justiça dele, a perfeição dele é imputada a nós pecadores. Então Deus olha para nós e vê uma perfeição que não é nossa, mas a perfeição de Cristo imputada a nós. E ele olhou para Cristo e permitiu que ele morresse lá na cruz, né? Jesus, lá na cruz, morrendo. Jesus não era para morrer por ele mesmo, porque a morte é o salário do pecado. Se ele não pecou, logo ele não deveria morrer. Mas por que ele morreu? Porque o meu pecado, o seu pecado foram imputados a ele. Mas até ali ele teve que chegar com perfeição, com santidade. O sacerdote Arão e os seguidores dele não reuniam essa condição. Deus colocou Jesus, escolheu Jesus para fazer isso, porque só ele era apto a ser nosso legítimo sacerdote, nosso legítimo representante. Ainda que com sofrimento, ele descreve aqui, a gente vai meditar um pouquinho mais sobre isso na próxima ocasião. Jesus padeceu como homem, ele sofreu as aflições, a agonia lá no Getsêmani é legítima, irmãos. Era um homem sabendo tudo que ele ia padecer. Mas aqui ele compara, ele fala, não, Jesus não é um sacerdote nomeado ou tirado de uma linhagem sacerdotal.
ele aparece aqui figurado por um outro sacerdote que existiu no passado, que também foi um representante, um símbolo de Cristo, Melquisedeque. Tá? E aqui ele vai falar sobre esse Melquisedeque. É outra comparação que ele faz. Tem algumas pessoas até que leem isso aqui e entendem, tá? Eu não concordo com essa posição, tá? Mas tem pessoas que leem aqui e entendem que Melquisedeque era o próprio Jesus pré-encarnado, tá? Porque tomam como literal. Nós vamos comentar. Não, eu acho que isso não é bíblico, não é correto, tá? Mas tem irmãos que entendem dessa maneira. Discordo, estou falando para vocês aqui, mas quando a gente chegar nesse ponto de estudar, eu vou dizer por que eu discordo. Mas o importante aqui é onde ele diz que a obra de Jesus Cristo, ela teve uma consequência. No versículo 9, um versículo maravilhoso, né? Sendo ele consumado, ou seja, a obra desse sacerdote que é Jesus, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Que bênção esse versículo, né? Jesus tendo consumado sua obra sacerdotal, morrendo lá na cruz, ele operou o sacrifício, e é interessante aqui, ele é tão perfeito que ele não precisou de um cordeiro, ele era o sacerdote e ele mesmo era o cordeiro. Ele próprio entregou sua vida ali. Através desse ato de obediência dele, nós temos a causa da nossa eterna salvação. Todos que creem em Jesus. O que crê, Jesus diz, aquele que crê em mim, ele faz a minha vontade. Ou seja, aquele que verdadeiramente crê em Jesus, ele é fiel a Jesus. Não quer dizer que ele não peca mais, mas ele é fiel a Jesus. Ele obedece a Jesus. Eventualmente ele vai pecar, mas não porque ele quer pecar. Mas ele tem assegurada eterna salvação. Todos os que obedecem a Jesus, todos os que seguem a Jesus, têm a garantia, a certeza de eterna salvação, que é estabelecida e assegurada por ele mesmo. Amém? Então, esse é o perfeito sacerdócio de Jesus. O sacerdócio de Jesus é imensamente superior ao de Arão ou de qualquer outro sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote. Então é importante que a gente entenda isso. Ele cumpriu plenamente aquilo, de se compadecer dos nossos pecados. Nós vemos aqui que no versículo 2, né, que o sacerdote ele deveria fazer isso, se compadecer ternamente. E Jesus cumpriu isso. Jesus se compadeceu ternamente, amorosamente de nós. Foi por isso que ele levou até o fim aquilo, né? Em obediência ao Pai, mas também por compaixão de nós pecadores. Se Jesus não tivesse cumprido sua obra lá na cruz, vamos supor, ninguém seria salvo. Nem Davi, nem Moisés, ninguém. Né? Uma suposição assim de uma coisa que, na verdade, é absurda. Era impossível isso acontecer. Sendo perfeito, ele foi perfeitamente obediente ao Pai e cumpriu aquilo que é por compaixão de nós. Ele se compadeceu ternamente de nós, nos nossos pecados por ignorância, como também pelos nossos pecados por rebelião. Que Deus assim nos faça ir enxergando aqui, irmãos, nesse estudo, cada vez mais as grandezas de Cristo, do que ele é, do que ele fez e faz por nós.
Ele continua sendo o nosso mediador. Ele não foi só mediador naquela hora lá na cruz para nos salvar. Mas a própria palavra de Deus diz que ele continua intercedendo por nós. À destra do Pai, ele intercede por nós. Ele continua sendo o nosso mediador. E sempre vai ser. Amém?